Salve, rapaziada, hoje a gente vai falar do porquê o Neymar tem que ir pra Copa. Vai começar a Copa do Mundo e hoje eu quero falar pra vocês minha opinião, minha análise técnica do porquê eu acho que o Neymar tem que ir pra Copa. Então já deixa o like, se inscreve no canal, lance certo na área, bora fazer essa nova análise aqui sobre Neymar Júnior, Copa do Mundo e Brasil, né? Três coisas que a gente gosta demais, nós como os brasileiros gostamos demais. E hoje eu vou trazer alguns tópicos para vocês para descobrir por que o Neymar tem que ir para a Copa. É minha opinião, junto com alguns dados e é isso. Se você concordar, já deixa nos comentários. E já escreva alguma coisa que você acha que eu posso melhorar ao decorrer do tempo, ao passar do tempo, nesse meu novo canal, nesse meu novo ciclo. Bom, o Neymar é um cara muito fora da curva. Nós já vamos começar com falar sobre principalmente o Ancelotti, porque o Ancelotti a gente não tem certeza se o Ancelotti vai convocar o Neymar ou não. Mas aí eu vou trazer meus pontos aqui do porquê eu acho que ele tem que ir. Neymar é um líder de nosso elenco, um dos mais experientes com 3 Copas na bagagem. É simples. Hoje eu não gosto de trazer jogadores só por liderança, só que o Neymar também não é só liderança, mas um dos principais fatores. O Neymar provavelmente depois da Copa ele vai se aposentar. Ele é um dos principais caras mais velhos que ainda estão frequentando a seleção junto com o Casemiro. É um dos caras, o cara tem 3 Copas. Vem pra quarta e provavelmente última. Tá sentindo muita lesão, mas eu acho que vai ser tipo a Copa da Redenção dele. Ele vai chegar lá no vestiário, ele porra, pilhado, porque ele sabe que depois dali acabou o futebol pra ele. Eu acho que isso pode ajudar muito a seleção nesse quesito, porque o Neymar, além de ser um líder, ele é um cara que dentro de campo ele não sente tanta pressão. Ele sempre vai sentir aquele frio na barriga, mas ele não sente tanta pressão igual os outros. É algo muito mais diferente. Ele é o cara da seleção, sabe? Ele, tanto fora de campo quanto dentro de campo, ele é um líder. E que isso para a seleção faz muita diferença. Você ter um cara que já tem uma rodagem muito grande, já tem muita experiência, isso ajuda tanto no vestiário quanto dentro de campo. Isso é uma das principais coisas que o Neymar e outros caras experientes podem agregar, como Casemiro, Thiago Silva, Marquinhos, caras que já têm essa vivência. Agora vamos falar do outro quesito. Além de Neymar, o único 10 clássico que temos hoje em alto nível é o Andrés Pereira. Que pra mim, entre os meias convocados recentemente, apenas Neymar, Andrés Pereira. E eu poderia ter botado o Matheus Pereira também. São 10. O 10 clássico, o 10 que arma. Hoje o Paquetá não é um 10 que arma, é um 10 que pisa na área que faz gol. Hoje o Paquetá é esse cara. O Andrés Pereira é uma situação, a gente pode dizer também do Matheus Pereira, só que não rendeu muito com a seleção. O Andrés rendeu mais. Hoje o Neymar, principalmente com a lesão do Rodrigo, não complica aquele meio ali, que geralmente era o Rodrigo Matheus Cunha ali que ficava revezando nesse meio aí, aquele ataque mais móvel da seleção. A gente precisa de um 10 que crie jogadas, o 10 clássico, o 10 que acha que ele passa aquela pifada, coisas que o Andrés Pereira, mesmo jogando de segundo volante, quando jogou de primeiro e de meia ofensivo, mostrou isso na seleção. Teve alguns bons jogos e o Neymar é um desses poucos meias clássicos, maestros, que acha aquela pifada, aquele passe, aquele cara que arma realmente a jogada, aquele 10 mesmo que a gente conhece, que a gente conhece não, que geralmente a gente era citado, aqueles caras de mais armação do que finalização de jogadas, porque isso é muito importante. A seleção precisa de um cara que crie jogadas, porque a gente tem ótimos finalizadores, mas a gente precisa de caras que criem as jogadas. Hoje no futebol tá escasso, poucas seleções têm um 10 maestro que realmente cria as jogadas e que até os números não são tão inflacionados assim, porque eles criam mais as jogadas e não dão o último passo, eles dão o último passo às vezes, mas às vezes eles só tiram a bola lá de trás, acham um belo passe para um contra-ataque. São esses caras diferentes que acham essas bolas. Para mim hoje o Andrés Pereira é o melhor em alto nível junto com o Neymar. Tem o Matheus Pereira que também é uma bela de opção. E eu tô falando aqui dos brasileiros que podem ser convocados para a seleção, obviamente. O Andrés Pereira, para mim, entre esses é o melhor, mas ainda fica atrás do Neymar, porque o Neymar é um cara fantástico. E agora, nesse final de carreira, virou esse 10 mesmo clássico, que arma jogadas e que é um dos poucos que a gente tem que o futebol mundial precisa muito desses caras. Geralmente você vai ter esses 10, só que esses caras mais técnicos, tipo o Neymar, que era um ponta, vira pro meio e acaba virando um cara mais técnico, né?
A gente, hoje o futebol mundial precisa muito desses caras. Eu acho que o Neymar, ele tem esse diferencial. Agora a gente vai falar de um ponto negativo. O número do Neymar desde que ele saiu da Europa. Ele tem 37 partidas, 12 gols e 7 assistências em passagem por Al Santos na saída dele para a Europa. Isso é algo que tem que se falar, porque a gente preza pelo o físico. O Neymar passou muitos anos lesionado. Para mim, o físico pro futebol é muito importante. Só que o Neymar é muito diferente, cara. Então é um ponto que a gente tem que levar em consideração, que o Neymar não tá atuando em alto nível na Europa e nem em alto nível no Brasil. Essa é a realidade. Hoje essa é a realidade do Neymar. Fisicamente não deixa. Nem quando ele tá em campo ele não consegue ser o cara do Santos, sabe? Realmente ser aquele cara, aquele Neymar que a gente espera que ele seja. Desde que ele saiu da Europa ele não conseguiu ser esse cara, mas a gente pode usar outros pontos. Tem Cristiano Ronaldo na Arábia, tem Messi na MLS, então o Neymar, a realidade é que ele precisa vestir a camisa da seleção, ele precisa entregar com a seleção. Porque eu acho que a forma que vem entrando no Santos tá muito mais desgaste, eu acho que tá tipo jogando no Santos pra cumprir o papel, mas não sei se ele vai. Última passagem ele vai ser bem lembrado pelos torcedores do Santos. Até porque, além dele não conseguir chegar em nenhuma final com o Santos, ele chega no Santos com uma expectativa do caramba, uma expectativa muito grande. E ele consegue entregar bem o Paulista, mas lesiona. E as lesões acabam com o Neymar. Acabam com o Neymar. Não dá pra dizer que é só o físico. O Soares veio com metade de um joelho destruindo o Brasil. O Neymar não deu certo porque talvez isso não fosse o time certo. Neymar ainda é o Neymar. Esse é um ponto que a gente tem que levar. O Neymar é um cara muito diferenciado. Da geração dele é o top 3. Fácil. É o melhor jogador da geração dele. Só atrás de Cristiano Ronaldo e Messi. Hoje a gente tem que levar em pauta. Messi na seleção argentina, não importa se ele tá jogando na MLS, onde ele tá jogando, ele é o Messi. Ele vai vestir a camisa e de nada vai incorporar o Maradona no auge. Cristiano Ronaldo mesmo coisa. Tá na Arábia 41 anos. Ele ainda é o Cristiano Ronaldo. Esses caras absurdos ainda nunca vão esquecer de jogar futebol. O Neymar é esse cara. Ele não vai desaprender. Ele pode não manter a constância. Mas a gente não precisa que o Neymar passe 20, 30 jogos atuando em alto nível. A gente precisa que ele atue nos decisivos. Se ele atuar em 3, 4 jogos muito bem ali no mata-mata, a gente já tem muita chance de ser campeão. Essa é a diferença. Essa é a diferença de jogar por seleção e de jogar por clubes. Porque o Neymar ainda é o Neymar. Ele não precisa de 20 jogos, 30. É só ele realmente não relembrar, mas recordar o bom futebol dele e continuar e tentar entregar o máximo na seleção, porque em muitos momentos, em todo momento da carreira do Neymar, ele teve que ser protagonista da seleção praticamente sozinho. O melhor momento dele do Barcelona, ele não era o protagonista e nem no PSG. No Santos já era o contrário, ele era o protagonista, dividindo o protagonismo com o Ganso. Agora, outro ponto que fala dos protagonistas, tem ótimos jogadores, mas nenhum protagonista. Isso escancara muito no jogo da Croácia. Quem que decidiu? Quem que deu luz pro Brasil? Quem que pegou aquela bola, quase entrou com bola de todo dentro do gol? Essa é a realidade. O Neymar decidiu aquele jogo, empatou pro Brasil. O Vini não jogou bem, o Rafinha não jogou bem, o Richarlison não jogou bem. Os nossos melhores jogadores naquele momento não estavam conseguindo corresponder. E eu entendo, o Vini, o Rafinha são ótimos jogadores, o Estevão são ótimos jogadores. Só que precisa de um cara que chama a responsabilidade. Um cara que, como eu já falei, tem que ter essa bagagem, chamar a responsabilidade. Não adianta o Casemiro chamar a responsabilidade, porque ele é um volante, cara. Ele não vai pisar lá na frente e resolver a parada. O Vini e o Rafinha são ótimos jogadores. Com a camisa da seleção ainda falta no interior. O Vini falta muito ainda. O Rafinha em certo ponto. Tem os modos também que o Estevão, o Rodrigo não vai estar, mas o Estevão, o Antony, o Endrick, alguns jogadores que vêm sendo cogitados na seleção, eles não conseguem chamar o protagonismo do tamanho da camisa. Eles não conseguir decidir esses jogos mais importantes. Então já tá aí na tela, deixa o like no canal para o Brasil ser hexa com o Neymito. Vamos lá, rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer mais esse meu trabalho. Valeu pelo que vocês estão
para que vocês puderem fazer aí. Comentem e se inscrevam no canal. E deixem um like. Valeu, rapaziada. Esse é o meu novo projeto. Eu vou postar mais vídeos em breve.